agradeço muito a todas as coordenadoras do evento e também parabenizo a todos os palestrantes da tarde de hoje. Eu vou ser breve e vou compartilhar aqui o meu PowerPoint para a gente dar início. Pronto? Consegui compartilhar. Tá ok? Sim, tá certo, professora. Tá certo? Tá. Então, vamos lá, eu vou falar rapidinho sobre tipologias, e aqui no caso eu escolhi escultura sacra e seus desdobramentos. Eu não vou me aprofundar muito em contextualização dos casos, para não delongar, e vou ficar atenta simplesmente às tipologias. Bom, a escultura, né, como todos conhecemos, ela se divide basicamente em talha, que a talha sempre tem um plano de fundo, né, onde a gente tem vários níveis de relevo, que se projetam mais ou menos, e nós temos as imagens de vulto. As imagens de vulto, elas são livres no espaço, ou seja, elas não estão presas a nenhum plano de fundo. Então, a gente pode visualizá-la em todos os sentidos. A imagem de vulto, a gente divide ela em imagem de talha inteira. Esta imagem de talha inteira, ela pode ser dividida em duas categorias. Aquelas que não têm complementação de vestes em tecido e aquelas que têm complementação de vestes em tecido. Bom, o exemplo mais comum de uma imagem de vulto de talha inteira é esse. É uma imagem feita em uma posição, ela não tem articulação, ela não se move, ela vai ter sempre a posição em que ela foi representada. É uma Nossa Senhora das Mercês, ela tem o hábito mercedário, uma capa, né, que faz parte da iconografia dela, e agora a gente vai dar uma rodada para mostrar, né, como é uma imagem de vulto, né, completo, de talha inteira, feita, né, por blocos de madeira, e policromada também com as técnicas, várias técnicas de policromia e com a utilização de folha de ouro e folha de prata. Aí a gente tem um exemplo de imagens de vulto de talha inteira que tem complementação de vestes em tecido. Essa imagem é atribuída a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e a gente vê pela foto abaixo que ela tem os cabelos, uma mecha de cabelo atrás, levantada. Para quê? Para inserção do manto em tecido. Inclusive, a gente vê que iconograficamente, Nossa Senhora das Mercês, que é a mesma representação, obrigatoriamente ela tem que ter um manto. Só que nesse caso, o manto foi pensado, né, concebido em tecido. Ela foi uma imagem feita para receber vestes em tecido. Bom, temos aqui um caso de uma imagem que não foi feita para receber vestes em tecido, mas por questões de devoção, né, ela foi acrescentada um manto em tecido, que é a Nossa Senhora da Conceição, né, está aqui uma Conceição, que foi pescada no século XVIII, no Rio, e ela se transforma na padroeira do Brasil, que é a Nossa Senhora da Conceição. Outro exemplo que a gente tem também, de uma imagem de vulto de talha inteira, que tem o tecido, as vestes em tecido serem agregadas a esse conjunto, né, que não é original, é o caso, por exemplo, dessa imagem de Nossa Senhora de Nazaré, de Morro Vermelho, em Caeté, aonde, por questões devocionais, o menino Jesus ele é vestido com alguma veste que o devoto leva, e durante o dia da festa, vários devotos colocam uma roupinha nesse menino Jesus e levam roupinha para casa. Então, uma tradição já antiga em Morro Vermelho, na cidade de Caeté. Bom, aí dentro das imagens de vulto, a gente tem uma categoria
que chama-se imagem articulada. Articulada por quê? Ela não é uma imagem de talha inteira e ela não chega a ser uma imagem de vestir. Aí a gente tem alguns exemplos. Aqui, primeiro, para que ela é articulada? Ela é articulada porque ela tem duas funções. Ela pode mudar a iconografia. Aqui no caso do Senhor dos Passos, essa mesma imagem se transforma também num esse homo e fica de pé. Então, a articulação e a imagem articulada, ela tem essa função de mudar a iconografia e tem uma outra coisa importante também, que é a facilidade no ato de vestir as imagens. Vou ver se eu falo menos rápido. Bom, aqui essa mesma imagem que eu mostrei para você, sem aquele manto vermelho e sem aquela veste, de pé, ela possui articulação no ombro, no cotovelo, nos joelhos e no quadril, para permitir que ela ajoelhe e mude a iconografia. E esse Senhor dos Passos também, ele tem uma cabeleira natural. O que é curioso é que essa imagem, ela chegou até os dias atuais sem uma representação que eu acredito que existia, que seria o Cristo da flagelação, porque não se justifica ter uma imagem totalmente, muito bem definida na talha e na policromia, com todas essas chagas que a gente tem aqui no verso, para que ela ficasse vestida como como um manto vermelho, ou como o Senhor dos Passos, com aquela túnica roxa. Então, possivelmente, ela teria uma outra função iconográfica no Teatro Sacro da Paixão, né, que seria o Cristo da Flagelação. Aqui um detalhe para vocês verem a beleza dessa imagem, né? Ela é extremamente realista. Nesse realismo todo, nessa verossimilhança, né, com o humano, ela foi feita justamente para emocionar, né, para fazer com que o devoto se sinta que ele esteja na presença realmente de Cristo. Bom, a gente tem esse modelo de imagem que é toda articulada e tem esse modelo de imagem semi-articulada. Nesse caso aqui, a gente tem articulação somente no ombro, que permite com que a imagem participe da Semana Santa, né, das encenações da Semana Santa, que ele possa ficar de braços abertos na cruz e depois ele possa ser levado na procissão do enterro, que é uma das procissões mais famosas na Semana Santa, onde tem mais fiéis. Durante o ano todo, essa imagem fica dentro da igreja, nesse esquife, e só sai uma vez por ano na Semana Santa. Bom, então, as imagens de vulto agora na categoria de vestir. O que são imagens de vestir? São aquelas imagens que obrigatoriamente vão ter vestes. Elas foram concebidas para ter vestes. E aí a gente fez uma classificação, tipologias diferentes, para poder ir se adaptando a cada um desses modelos encontrados. E às vezes isso é muito difícil, porque um modelo se enquadrar dentro de um padrão, né, é complicado, porque vão ter sempre exceções. Aqui, essas imagens de vestir, elas podem ter o corpo assim inteiro, anatomizado, ou seja, são definidos, né, braços, membros superiores, membros inferiores, ela pode estar em pé, de joelhos ou sentada, pode ter articulações ou não, em algumas tem, outras não, cabeleira natural pode ter ou não, e aqui eu estou dando um exemplo, que é uma imagem aí do Rio de Janeiro, que é uma Nossa Senhora da Conceição, e observem como que ela é anatomizada de tal forma que há definição até do peito, né, da área de nádegas, e vocês veem aqui embaixo, né, o globo, né, com a serpente, e essa imagem que eu estou mostrando, ela é da Diocese de Petrópolis, da paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Magé. Então, imaginem ela assim, né, e ela toda vestida com uma indumentária super rica e com a sua cabeleira natural. Bom, as imagens de vestir, elas podem ter uma definição de corpo, como vocês viram, anatomizada, ou então ela pode ter esse corpo inteiro, metade roca. E do lado de cá, à direita, vocês vão ver o que é realmente a imagem de roca. É quando ela é feita, principalmente na parte inferior, com essas ripas de madeira. E eu fiz uma pesquisa grande sobre essa terminologia de roca, e isso, inclusive, é encontrado, essa terminologia, no dicionário Rafael Butor,
do século XVIII, definindo roca, imagem de roca, como aquela que é sustentada por ripas de madeira. Exemplos aqui dessas imagens, né, são aqui à esquerda, Santo Lúcio e Santa Bona, da Ordem Terceira Franciscana em Ouro Preto, sem as vestes, na época que estava fazendo a pesquisa, e aqui recentemente uma obra que foi restaurada no Secor, uma Nossa Senhora das Dores, sem as vestes e com as vestes. Então fica muito claro que são imagens de roca. Aqui um conjunto que fica em São João del Rei, é um conjunto da Cúria que saía na procissão de cinza dos terceiros franciscanos. E eu me lembrei muito do professor Eduardo, né, quando ele estava falando na questão do concílio, né, de Trento e das constituições, os concílios e as constituições que vieram a seguida, como que era muito importante a decência e o decoro das imagens. Então, tudo isso havia um rigor muito grande, mas as imagens de vestir, inclusive, elas chegaram até a ser proibidas, e isso realmente não aconteceu, porque elas continuaram a ser feitas. Aquela imagem que eu mostrei anteriormente é uma imagem de 1500, essas já são imagens do final do 18 para o 19, e há várias representações desse conjunto da Cúria, inclusive esse que está à direita é um conjunto do Rio de Janeiro, do Museu Sacro, onde a gente tem aqui anatomizada a imagem do Papa Inocêncio III, aqui do lado um cardeal, em Minas o cardeal está em pé, aqui no Rio de Janeiro o cardeal sentado, e a gente tem São Francisco aqui de joelhos para, diante do Papa, receber a aprovação da rega. Bom, estudamos também vários tipos de articulações que são encontradas nessas imagens. Também é difícil a gente estabelecer tipologias e dar nome a elas, mas essa aqui seria um tipo de macho e fêmea simplificado, aqui um tipo de esfera macho e fêmea, aqui uma esfera bipartida e aqui do lado uma esfera maciça. Os modelos mais comuns são esses dois modelos aqui anteriores. Bom, de todas as imagens que eu pesquisei na época do doutorado, esta do Rio de Janeiro, do Museu Sacro, da Ordem Terceira Franciscana, a padroeira dos franciscanos, a Nossa Senhora da Conceição, com essas ricas vestes, e durante toda essa pesquisa eu encontrei uma variedade de tecidos importados e ricos que eram usados nessas imagens. Então, ao mesmo tempo em que se economizava, de certa forma, com a talha e com a policromia, se gastava muito com a riqueza das vestes e dos ornamentos. Então, falar que essas imagens são econômicas, eu acho um pouco contraditório levantar essa questão devido à riqueza com que essas vestes eram confeccionadas. Bom, as imagens de vestir também, elas não são exclusivamente imagens de procissão, porque são leves, não. As imagens de vestir, nós temos imagens retabulares, nós temos imagens também de oratório. Para vocês terem uma ideia, essa imagenzinha desse tamanho, são só 21 centímetros, ela é uma imagem de São João del Rei, da Irmandade da Boa Morte, e ela era levada para aqueles irmãos que estavam no momento do falecimento. Então, ela fica dentro de um oratório e a Irmandade levava, atualmente ela está no Museu de Arte Sacra de São João del Rei, mas é uma imagenzinha pequena, a foto não está boa, mas dá para vocês verem aqui, ó, com o mouse, que ela é uma roca perfeita, tem articulação no ombro, tem peruca, tem todas as vestes, e tem aqui o esquife, onde que ela fica, com uma bela talha rococó. Uma imagenzinha bastante delicada. Aqui uma outra também de 35 centímetros de altura, contando toda a base, e vocês verem também a cabeleira, né, as vestes, aqui a Nossa Senhora segurando o menino Jesus. Aqui uma imagem muito rica e muito semelhante àquele modelo que vocês viram lá daquela Nossa Senhora da Mercês do Aleijadinho. Ela é não identificada porque não existem atributos aqui, além de não ter a veste, não existem atributos aqui para identificar. Mas o cabelo levantado da mesma forma para que as vestes sejam colocadas na imagem, para facilitar o vestimento das vestes. Uma Nossa Senhora das Dores, também de 22 centímetros de altura, também aqui sem as vestes.
Bom, e aqui eu queria colocar uma outra questão, já passando, mudando até um pouco de material, saindo da madeira, falar de uma imagem de gesso, né? As imagens do gesso do século XIX e mesmo do século XX, que são muito desvalorizadas, elas merecem ser mais estudadas. Aqui em Belo Horizonte, na igreja de São José, quando eu faço visita com meus alunos, a gente vê a devoção muito grande a essas imagens, e também já pesquisamos muito sobre essas imagens de gesso aqui em Minas Gerais, e a gente sempre encontra o selo de fabricação, né, dessa fábrica francesa, e há também essa plaquinha de metal da Casa Sucena, no Rio de Janeiro, a gente encontra também da comercialização dessas imagens. Então, eu acho que é um acervo muito importante, tem que ser preservado, tem que ser valorizado como patrimônio nosso. Bom, aqui é a questão da função primordial dessas imagens sacras, né? Elas foram feitas para cumprir a sua função de devoção, né? De participar de todo esse teatro sacro. Aqui é uma procissão do encontro, onde tem o Senhor dos Passos e a Nossa Senhora das Dores, na procissão do encontro, e as imagens são vestidas com capa de chuva, porque estava com uma chuva muito fininha, eu presenciei essa procissão, e o cuidado com que os devotos têm, né, de colocar uma capa de chuva nas imagens, mas ao mesmo tempo estar preocupado com a preservação, porque sabemos que a madeira ela é frágil à umidade. E aqui um outro caso muito interessante, ligado também à devoção, e essas imagens têm um apelo devocional muito forte. Essa imagem é o Senhor morto, aquele que participa da crucificação e do enterro. Ele foi acolhido por uma família religiosa da cidade que cuida dele, enquanto a igreja matriz estava em restauração. Ele ficou morando nessa família por quase um ano, e ele desocupou uma pessoa da casa, a filha da senhora. Ele desocupou essa pessoa, Cristo ocupou esse quarto, ocupou a cama, as roupas eram trocadas, lavadas, perfumadas, pessoas oravam em volta desse Cristo. Então parece uma situação assim muito bizarra, né, para quem vê, quem está de fora e vê uma situação dessa, mas a gente vê a força da emoção, né, e da devoção com que o fiel cuida da sua imagem. É como se tivesse o próprio Cristo morando nessa casa. E fiz entrevista também com as pessoas, né, dessa casa, e eu fiquei muito emocionada com as respostas. Aqui um outro caso interessante, que é um crucifixo. Mas quando a gente analisa esse crucifixo, a gente vê que tem alguma coisa estranha nele do ponto de vista da técnica construtiva. Ele é feito em jacarandá, num bloco inteiro, e ele tem uma curvatura que vocês estão vendo aqui nessa imagem do meio. Aqui eu tenho uma bolsista de iniciação científica, o professor José Alberto Nemer, que tem um livro belíssimo que chama-se A Mão Devota. Ele é colecionador, ele inclusive vendeu a coleção ultimamente, mas ele me contou a história desse crucifixo e como ele adquiriu. Ele achou a peça muito interessante e ele começou a fazer uma investigação com a pessoa que estava vendendo e descobriu que esse crucifixo, ele pertencia a duas irmãs mais velhinhas, solteiras, e que tinha um tio que era padre. Consequentemente, ele acabou descobrindo que se trata de uma cruz de exorcismo. Então, é muito importante que a gente entenda a função dessa obra para até mesmo o processo de preservação e conservação dessa. Jamais eu poderia tratar esta obra como um crucifixo qualquer e tentar, digamos assim, tratar esse empenamento, porque esse empenamento, ou mesmo as marcas da mão do padre na hora de fazer o exorcismo, fazem parte da função dessa obra. Então, a importância que o restaurador tem de sempre se perguntar que obra é, qual é a função dela, para que ela serve, por que ela foi feita e o que eu vou fazer com essa peça. Então, é outro caso que eu acho importante. Eu gostaria, então, de agradecer rápido aqui e colocar também aqui à disposição algumas referências que diz respeito a essa tese de doutorado que foi feita, um livro recente que eu lancei, um livro que eu fiz com a professora Beatriz e o site do SEIB para vocês consultarem. É isso. Muito obrigada.